Gente, agora vem aquele momento legal também, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, por exemplo, você tem dúvida e queria perguntar alguma coisa para o padre? Vamos ver? E agora, padre? Veja aí. Padre, eu leio a Bíblia e entendo do meu jeito. Existe uma maneira certa de interpretar a Bíblia? Olha aí, tá vendo que bacana? Ótima pergunta, né? Gente, a Bíblia, na verdade, vamos entender primeiro uma coisa aqui, ó. Primeira coisa, mais importante de tudo. A palavra, quem é a palavra? É Jesus. O verbo se fez carne. Então, toda a Escritura, quem é a Escritura? É Jesus. Imagina, com todo respeito, vou dar um exemplo. Imagina que Jesus foi todo enroladinho assim, ó. Você vai desenrolando ele assim, ó. É o corpo dele. Então, é a palavra, é a Escritura. Jesus queria que escrevesse alguma coisa no Novo Testamento sobre ele? Não. Ele não pediu para escrever nada. Ele queria que nós fizéssemos o quê? Guardássemos com a vida a palavra dele. Só que depois os apóstolos começaram a escrever, né? 30 anos depois que ele ressuscitou, teve o primeiro escrito, foi São Paulo que escreveu. Olha aí, ó, a carta aos Tessalonicenses. O Antigo Testamento também foi escrito, assim, de parte em parte, de tempo em tempo. Então, para a gente entender como ler a Bíblia. Então, a Bíblia ela não pode ser lida como um livro literário. Não pode, está errado. Porque a Bíblia, aquilo tudo ali que aconteceu com Cristo, né? Você tem que entender sobre o contexto que estava acontecendo ali. Então, por exemplo, se você não entender o contexto histórico, se você interpretar do teu jeito, você vai interpretar tudo errado. Então, a Bíblia, como é que vou dar uma dica como um sacerdote. Como é que você inicia a leitura da Bíblia? No Novo Testamento, com as cartas de João, porque João, ele teve toda uma escola joanina que escreveu o Evangelho, as cartas, né? A primeira e segunda carta de João, o Apocalipse foi escrito na escola de João. Então ali começa a retratar quem foi Jesus, o que Jesus veio fazer. Na verdade, o Novo Testamento está falando de você e de mim, como que Deus espera que eu aprenda a viver a vida. Quem é a vida? Ele. Quem sou eu? Eu sou aquele que ainda não me conheço, mas que Deus quer que eu aprenda quem eu sou. Eu sou o próprio Cristo, não sou Deus, mas eu faço o quê? Eu sou o corpo de Cristo. Jesus mesmo falou, quem reza, quem pratica a palavra, quem vive minha palavra, é conformado a mim, vai ter as minhas características. Então começa a se ler a Bíblia pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento, tá? Ele é o quê? Ele é apenas como se fosse uma fonte para você buscar alguns endereços para você entender o teu hoje. Então leia os evangelhos, mas não do teu jeito, rezando. A Bíblia, termino aqui, você vai pegar, por exemplo, escolhe qualquer passagem do evangelho, qualquer evangelho, Marcos, João, Lucas, pega lá um pedacinho, o que você vai fazer? Você vai ler e falar assim, Senhor, esta passagem que o Senhor está tendo aqui, um exemplo, um encontro com a Cananeia. Quem é Cananeia? Você. Se coloque no lugar da Cananeia. E Jesus está ensinando você. Ele está falando para mim, para você. O que ele está falando? Ele está repreendendo? Repreendendo. Ele está dando uma palavra de motivação? Sempre. Então, lê-se a Bíblia assim. Quem é aquele personagem? Sou eu. Quem Jesus curou o leproso? Fui eu sou leproso. Quem é a prostituta? Sou eu. Não é? Quem é o cego? Sou eu. Então, tudo no Novo Testamento. É assim que começa a ler, rezando a Bíblia. Reza, peça, Espírito Santo, vem, me ilumina para eu entender isso. Tá bem, minha gente? É assim que a gente começa a ler a Sagrada Escritura. Ali, aqueles personagens sempre falam, sou eu. E Deus veio para nos modelar a Ele, respeitando a nossa liberdade. Ok? Muito bem.